Eu tenho certeza que, na medida que a gente ouve uma palavra, já na abertura do culto, que é inquietante, né, que tem a ver com isso que eu falei sobre me fiz tudo com todos, a fim de, né, e que a vestimenta que eu estou não tem a ver com honrar uma tradição, mas tem a ver com, sim, a gente pode valorizar uma cultura sem deixar de entender que acima da cultura, acima da tradição, está Jesus. Né? E não é isso que o diabo quer. Né? O que o diabo quer é que a gente, numa semana farroupilha, né, onde é honrada a tradição, que a gente continue cegos, honrando muito mais a tradição do que honrando a Cristo. Né? Fazendo com que o foco esteja no lugar errado. Ou seja, que ao invés de a gente estar lá honrando a Cristo, né, nós estamos lá honrando a tradição. A gente deve estar indo lá, por meio da tradição, por meio das coisas que acontecem, honrar Cristo. E que a gente esteja atento, né, a tudo que Deus está falando com a gente, para que o inimigo de nenhuma maneira venha tirar aquilo que a palavra de Deus quer falar com a gente hoje. Nós vamos continuar então essa série, e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o assunto que é retroceder para avançar. Retroceder para avançar. E esse assunto tem a ver basicamente com a afirmação de que todos nós, ainda que a gente não perceba, vivemos na nossa vida atual um impacto, uma influência de tudo que a gente já passou até os dias de hoje, né, ou desde o nosso nascimento. Por exemplo, eu não sei se você já se perguntou por que você reage de certas maneiras, de repente numa situação de conflito ou de estresse. Tem pessoas que numa situação de conflito e estresse, algumas reagem com grosseria, com violência, outras se calam e não abrem a boca, fogem do conflito, né? De repente no casamento, a hora que vamos sentar aqui para conversar. E aí, não, eu não quero conversar. E aí sai porta fora e não conversa sobre o assunto. De repente, né? Não sei também se você já parou para se perguntar por que alguns padrões se repetem na vida de muitas pessoas nos relacionamentos. Por que de repente, né, em algumas famílias, é meio que um padrão que a traição é algo que acontece há gerações. O avô traiu a esposa, né, o seu pai traiu a esposa e de repente você passa por situações semelhantes. Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade com lidar com as finanças e se você vai a fundo olhar, em algum lugar, talvez, da sua família, com seus pais, com seus avós, tataravós, talvez isso é um padrão que aconteça. O Peter Scazzero, ele vai trabalhar uma linha através de uma frase que eu vou ler aqui, que resume um pouquinho essa ideia do assunto de hoje, um pouco diferente, que não exclui um dos pensamentos que tem a ver até do que eu abri agora a mensagem. Mas ele vai um pouco diferente de uma linha que a maioria dos cristãos só olha na perspectiva que tudo é o diabo. Tudo é o diabo. E aí vem aquela ideia que talvez você já ouviu falar sobre maldição hereditária. De que se algo se repete na tua família, tudo que você precisa é fazer uma libertação, confessar o pecado, e aí é perigoso, porque algumas igrejas, e até algumas dessas igrejas, têm relação, por exemplo, com retiros semelhantes ao encontro com Deus, onde em retiros eles vão lá e dizem que se você não confessar cada pecado, você não vai ter libertação, mas é cada pecado da sua vida. E aí o que eles fazem? Regressão espiritual. Eles vão lá, através de técnicas de hipnose, fazem você voltar em cada parte da tua vida até o ventre materno, e aí você vai confessar cada pecado, e aí finalmente você vai ser livre. É algumas coisas que a gente ouve em algumas igrejas. Não tão comum, mas acontece. Em algumas igrejas, alguns conceitos, é de que há um demônio que está acompanhando a tua família durante gerações e que, enquanto você não quebrar aquela maldição, esse demônio vai ficar acompanhando a tua família por séculos e séculos e você não vai viver livre. Mas o Peter Scazzero, ele vai para uma outra linha que é interessante a gente olhar, que é associar espiritualidade e emoções, né, ou psicologia. E ele diz o seguinte: você não pode crescer espiritualmente sem crescer emocionalmente.
ignorar o impacto da sua família de origem é viver uma espiritualidade superficial e incompleta. Então, o que ele está dizendo é, a psicologia, ele traz à tona a ideia de que a própria psicologia, ao longo dos últimos anos, através de muita pesquisa, não é algo, né, tirado da cabeça de alguém, mas é através de realmente ciência, tem mostrado o quanto que padrões emocionais e comportamentais são herdados de famílias. De que é fato que em muitas casas o modo como o pai lidava, né, o teu pai lidava com a tua mãe, quando tu era criança, talvez tu nem percebia, tu via aquilo se repetindo constantemente, e isso fica dentro de nós de tal forma que agora a gente, sem perceber em muitos momentos, estamos lidando assim no nosso casamento também com a nossa esposa. O modo como nós vimos, né, de repente, os nossos pais lidarem com os seus pais, fazem com que talvez nós repitamos também, né, no caso dos nossos avós, repitamos agora o modo como a gente lida com os nossos pais, quando já são idosos. Então, às vezes, a gente não se toca o quanto que o psicológico, né, o nosso inconsciente foi moldado vendo pessoas. Eu falei na semana passada sobre a autenticidade. E falei desse desafio que é nós sermos autênticos, mas, acima de tudo, semelhantes a Jesus. Em resumo, né, não vou fazer agora uma rememoração da mensagem, mas em resumo isso. Mas quando nós falamos de autenticidade, não adianta a gente negar que nenhum de nós somos realmente tão diferentes do que os nossos pais foram. Tanto é que quando o esposo ou a esposa diz, tu é igualzinho ao teu pai, né? E todos nós, em algum momento, vamos ter que dizer, eu estou me pegando em algo que eu odiava no meu pai, algo que eu odiava na atitude da minha mãe, realmente, mas a gente fica quieto, a gente não vai admitir, né, que a gente é igualzinho, porque é um jeito que é usado para ofender, para dizer, essa tua atitude, que tu também rejeita no teu pai e na tua mãe, tu está tendo igual. Tu critica tanto teu pai e tua mãe, tu está tendo igual. E por quê? De novo, nós crescemos e a própria psicologia, mas não só a psicologia, demonstra o quanto que dos 6 aos, eu acho que é dos 4 aos 8 anos, é uma fase fundamental, né, mais ou menos essa idade, né, Jane, que é onde as crianças são formadas no seu caráter. Então, por que cada vez mais a gente vê a cultura à nossa volta, querendo as crianças desde cedo na escola, porque é lá onde, quanto mais cedo elas estiverem nas mãos do governo, mais o governo vai poder influenciar o caráter delas, os valores que elas têm. Então, quando tu tem um professor que não é cristão, ok? Não estou dizendo que todos os professores que são cristãos, mas um professor que não é cristão e que é liberal em conceitos, ele vai estar lá ensinando o teu filho, a tua filha, alguns valores que talvez ele não entende agora. Mas lá na frente, isso vai moldar quem ele vai ser. Quando eu e você crescemos num ambiente familiar, onde a violência era constante, talvez a gente não percebe, nem sabe, do quanto que isso gera insegurança para uma criança. E muitos dos adultos, hoje em dia, são inseguros, são ansiosos. Por quê? Porque viveram em lares onde não havia o acolhimento, de repente, em momentos específicos, e onde o relacionamento era algo tenso constantemente. E isso traz profundas marcas na nossa vida. E o problema é que, no meio cristão, geralmente a gente faz uma separação entre espiritual e emocional. Como se nós não pudéssemos entender que o nosso Deus nos criou integral. Ele criou a nossa mente. E ele sabe que uma família saudável é extremamente importante na vida de uma criança, porque é nessa família que, se você crescer num ambiente onde valores cristãos estão sendo inculcados na mente daquela criança, onde o relacionamento é saudável, onde há um acolhimento saudável, esse adulto vai fazer uma diferença. Esse jovem e adulto vai fazer uma diferença na sociedade. Deus criou a família com uma intenção muito importante, mas o próprio diabo e a cultura
tentam distorcer. Por que na nossa cultura é tão importante dizer que família é relativa, que família não é pai e mãe, homem e mulher, para que realmente haja uma desconstrução daquilo que Deus sonhou. E na medida que a gente começa a aceitar que é possível famílias diferentes e que isso é saudável, a gente começa a ir contra a criação original. Não estou dizendo que muitas vezes não vai acontecer que uma mãe vai ter que criar um filho solteiro, mas não é o plano de Deus. Deus não sonhou com isso porque dentro da criação original sem pecado, o ideal deveria ser homem e mulher cumprindo os seus papéis, e aí não haveria problemas de separação se homem vivesse um relacionamento profundo com Deus e amasse a sua esposa como Cristo ama a igreja. Mas o pecado distorce. Mas o que acontece? Por causa da arrogância do ser humano, nós vamos vendo conceitos distorcendo os valores da família, por exemplo. E aí nós vamos colhendo a cada dia mais famílias desestruturadas e que, quando nós chegamos na igreja, a gente acredita que tudo que a gente precisa é de uma oração. Que tudo que é necessário é vir à frente o pastor fazer um apelo e o meu casamento vai mudar a hora que o pastor orar. E se o pastor orou e não resolveu o casamento, é que o pastor não é poderoso o suficiente, ele não tem fé o suficiente, se a pessoa não foi curada de determinada doença, mas eu não me toco, que de repente eu preciso mudar padrões, tomar consciência do quanto que eu estou imitando meu pai ou a minha mãe no casamento. Do quanto que talvez algumas doenças não são consequências do pecado, e que não adianta só eu ficar orando, impondo mãos, mas de que eu preciso aprender a cuidar do meu corpo, me alimentando bem, vivendo uma vida menos ansiosa, menos estressante, fazendo exercícios. Deus, na sua misericórdia, em muitos momentos, sim, Ele manifesta o seu poder para que pessoas conheçam a Ele como Senhor e Salvador e aprofundem o relacionamento. Mas não ache que vai ser suficiente e a vida inteira Deus vai ficar fazendo chover milagres. Porque não é esse o propósito. O propósito é ser salvo em Jesus. E quando nós nos convertemos a Cristo, Ele começa a trabalhar o todo da nossa vida. Corpo, alma, mente, por assim dizer, ainda que o próprio judaísmo não faz uma separação trinitária, mas eu quero falar justamente do integral, de que nós precisamos entender o quanto que é importante na vida cristã, se você nunca parou para fazer isso, olhar a sua vida a partir de uma percepção um pouco mais psicológica do cérebro, da mente que Deus deu a você e do quanto que, sim, há influências que nós só vamos ser libertos e que só vão mudar o nosso relacionamento com Deus quando a gente começar a avaliar a nossa vida. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 50 para nós entendermos, aprendendo com José, como que nós podemos nos libertar de influências que as nossas famílias tiveram, né? E todos nós também vamos deixar nos nossos filhos marcas do ser humano pecador. Por mais que a gente pense, os nossos pais foram culpados, mas o pecado vai passando de geração em geração. Ainda que nós nos convertemos, ainda assim o pecado que habita em nós, mas não reina mais sobre nós, eu deixo consequências sobre a vida dos meus filhos, porque eu continuo sendo um ser humano pecador, e o meu filho vai precisar da graça de Deus para transformar ele. Mas, em Cristo, nós podemos romper com o poder que o pecado tem das gerações anteriores. Gênesis 50, versículo 15 até o 24. Gênesis 50, versículo 15 até o 24. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou.
Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas Jesus respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando no Egito, e ele e a casa de seu pai viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Marqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Até aqui, queridos. A história de José é uma das histórias talvez mais impactantes, eu diria, de quase todas as histórias da Bíblia. Porque se a gente se coloca, né, lembrando da história de José, se a gente se coloca no lugar dele, eu não sei se eu conseguiria reagir da maneira como ele reagiu. Só realmente alguém com uma profunda espiritualidade sadia, emocional sadia, que vai conseguir viver isso. Se você não lembra, José ele vem da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, e após Jacó, então os filhos de Jacó, então é José. Ali de Jacó vem as 12 tribos, né? Então, se você ler a Bíblia com todo cuidado, você vai entender um pouquinho melhor a história, né, do povo de Israel. E aí o que acontece? Os irmãos, né, de José ficam com ciúmes de José. E ele é vendido, né, num grupo que passava no deserto, ele é levado para o Egito. Estou resumindo a história, ok? Você, acredito que muitos lembram da história de José. Lá no Egito, ele passa por poucas e boas, a própria mulher, né, de um dos líderes lá do exército do faraó tenta ter relações com ele foge, ele é preso, e assim por diante, ele vive, assim, num primeiro momento, desgraça em cima de desgraça. Longe da família dele, ele teria todos os motivos para negar a Deus, para se afastar de Deus, mas ele vai vivendo fiel a Deus. Ele poderia se revoltar contra Deus e a partir dali tudo virá uma desgraça na vida dele. Mas a vida de José vai mostrando o quanto que sim, é possível ser bem-sucedido na vida, ser emocionalmente e espiritualmente sadio, apesar das heranças familiares. Quando nós olhamos, né, para o livro do Peter Scazzero, ele vai dizer que o impacto da herança familiar tem a ver com o fato de que a família é um sistema emocional de 2 a 4 gerações. E isso é o próprio conceito que a Bíblia vai trazer do texto bíblico do Antigo Testamento, que vai falar e que alguns tiram do contexto dizendo que Deus castiga até a 4ª geração. Mas aí eles tiram desse texto do Antigo Testamento para justificar a maldição hereditária que o diabo fica. Mas não se apegam à realidade de um Deus que criou o corpo humano com todas essas características da psicologia que influenciam. E que você crescer num ambiente, por exemplo, primeiro, de rivalidade, isso vai trazer. Se nós olharmos para a história de José, lá em Gênesis 37, fala que quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que dos outros filhos, porque eles viam que José tinha uma roupa melhor, que ele era tratado de uma maneira diferente, eles tinham uma rivalidade entre eles. Herança familiar. Se a gente, né, muitos de nós, eu já não sou dessa geração, mas os mais velhos aqui cresceram em gerações que se tinham muitos filhos. E que sabe o quanto que é difícil, numa família com muitos filhos, tu conseguir tratar todos de igual maneira. E, ao mesmo tempo, essa história de tratar todos os filhos iguais não é tão justo assim. Porque cada filho é um filho, cada filho tem um caráter diferente, tem atitudes diferentes. Assim como na escola, por mais que a gente saiba que é o melhor que é feito, não é a maneira mais justa de educar as crianças, porque cada criança é uma criança. É aquilo que é adequado dentro das possibilidades do Estado e dentro de uma família.
os pais fazem o seu melhor, e faziam o seu melhor com 12, 13, 14, 15 filhos. Quantas vezes os pais delegavam para o mais velho a responsabilidade de cuidar dos mais novos? E talvez os filhos mais novos se sentiam injustiçados quando o filho mais velho agia talvez de maneira injusta, porque tinha autoridade. O quanto que talvez gerava algumas rivalidades, e aí você consegue se colocar no lugar de José, crescendo numa família assim, cheia de problemas, onde ele teria muitos motivos, sim, para não gostar dos seus irmãos, para não amar eles, porque desde o início, antes de ser vendido, os irmãos já não gostavam dele. Outra coisa, manipulações. Se você ler o capítulo 37, você vai ver que eles mataram um bode, mergulharam sangue na roupa do José, depois que venderam ele, e foram lá e manipularam o pai. Você consegue se colocar, de repente você se veio de uma família com mais filhos, no lugar de José, ou dessa família, onde, de repente, você foi vendido, ou você é um dos irmãos que faz isso, ainda que na história de José tinha irmão que não concordava em matar ele, né, tem toda a discussão, e aí ainda assim eles vão lá e dizem, mas agora tem um problema para resolver, é com o nosso pai. E aquele que tem o filhinho favorito, que trata diferente, para eles, não quer dizer que o pai não amava todos igual, mas para eles, né, e eles enganarem. E aí você, não sei se lembra, olha o padrão que se repete. Jacó vendo a família onde ele mesmo enganou seus pais. E agora, né, nós vamos vendo esse padrão de engano, de manipulações se repetindo na família dele. Onde José, né, agora os irmãos, fazem a mesma coisa. Você entende o quanto que gerações anteriores influenciam a nós sem nós nem percebemos. Abraão, que era mentiroso, que mentia quando ia com a esposa Sara e outros ambientes, mentira, manipulações. Para quê? Para que eles pudessem se dar bem. Porque eles sabiam que a consequência seria severa. Talvez o pai até perdoaria, mas será que o pai sobreviveria a uma notícia? Qual família que não seria destruída com a notícia de que os irmãos mataram um dos irmãos? Qual família que nos dias de hoje, né, que se acontecesse isso, não seria um bafafá numa cidade como Cristal e iria acabar o relacionamento? Manipulações. E ali faltou, foi falha no slide, favoritismo. Porque, de novo, eu citei isso, mas a gente vai ver que José ele era tratado de uma maneira diferente. E, queridos, como eu vinha falando, às vezes acontece, porque nós, como seres humanos, nós somos falhos. E você ter alguns filhos, e de repente alguns filhos que são difíceis de lidar. Há filhos que são extremamente teimosos. Há filhos que são, olha, uma pedra no sapato para alguns pais. E tem filhos que são exemplares. E esses filhos, não é só por uma questão de o pai ser intencional, mas o modo como ele se relaciona vai fazer com que ele realmente tenha um relacionamento diferente. O filho que não vem abraçar o pai vai se sentir injustiçado diante, né, e até achar que o pai ama mais outro filho, porque aquele filho vai lá, abraça, vive com ele, pede as coisas. Lembram da história de Jesus? O filho mais velho e o filho mais novo? Toda a discussão que se tem no final também do filho mais velho, esse teu filho, etc. Porque ele olhou para o filho que veio e disse, o pai está tratando ele com favoritismo. Mas o modo como a gente reage no relacionamento vai impactar. Às vezes não é o próprio pai, mas ainda assim os pais deveriam tomar um cuidado para que não haja um favoritismo. E muitas vezes no nosso inconsciente nós vamos acabar tratando melhor um filho que é mais carinhoso, que é mais ético, que trata melhor a gente do que o outro filho. Porque nós somos pecadores e corremos esse risco. Isso também acontece até os dias de hoje, e talvez a gente não se dá conta do quanto que pode estar impactando a nossa família. O Peter Escaseiro, ele bota no livro dele o que ele chama de 10 mandamentos da família. Ele diz o seguinte, que há alguns padrões que podem se repetir na história das nossas famílias. E aí eu vou ler alguns aqui falando um pouquinho. Primeiro, ele diz que um dos mandamentos tem a ver com dinheiro. E essa ideia
a frase que marca algumas famílias é: não confie em ninguém, cuide sempre de si mesmo. Porque o dinheiro, o que importa sou eu. Não confia nos outros porque eles vão te passar a perna, eles vão te enganar. Então, o dinheiro é o principal foco. Ainda, eu vou ir rápido porque são 10 coisas e a mensagem tem que adiantar. Conflito, evite a qualquer custo. Quantas famílias cresceram num ambiente onde o pai ou a mãe dizia, né, não tema, não discute com teu pai, não discute, não discute, ou não, fica quieto, a gente não pode brigar, a gente tem que se manter unido. Ou filhos não podem falar nada para os pais, porque se os filhos, ainda que estão certos, apontarem um erro dos pais, vai gerar um conflito. Então fica quieto, não fala nada. Sexo, não fale sobre isso. Quantas vezes, né, e hoje, ainda que a gente já avançou muito, mas a maioria de nós cresceu em famílias onde nós nunca fomos ensinados a lidar sobre sexualidade no ambiente familiar, sobre cuidados que precisam ter, né, ambientes que tu vai, como tu vai lidar, e assim por diante, sobre como escolher um namorado, uma namorada. Quem de nós, pouquíssimos, ouviram nas famílias, porque se tinha vergonha de falar sobre sexualidade. E aí depois a gente vê uma geração que cresceu promíscua, porque aprendeu sobre sexualidade com a pornografia e com os amigos. A tristeza, sentir tristeza é fraqueza. Homem não chora. A gente tem que ser forte. A gente está passando por um momento difícil. Não, tem que estar sempre alegre. Fala de coisas boas, não reclama. E aí os nossos pais falavam isso e a gente vai crescendo repetindo as mesmas coisas. Alegria, não fique muito feliz. Algo ruim pode acontecer. Sabe aquela coisa? Mas tá tudo tão bom. Daqui a pouco vai acontecer algo de ruim. O amor depende do sucesso e do desempenho. Então as pessoas só te amam se tu é alguém legal, se tu diz sim para todo mundo, se tu é uma pessoa carinhosa. É condicional. E porque quantos de nós crescemos, né, dentro de famílias onde tu só era amado, demonstrado, os pais só acolhiam se tu fazia o que os pais gostavam. E quando tu ia contra, não é fazer coisas erradas, mas contra aquilo que teus pais acreditavam. Os teus pais queriam que tu fosse médico, tu virou não sei o que lá. Ponto. Os teus pais já demonstravam desprezo por ti porque tu quebrou a expectativa deles e agora eu não consigo mais amar. Culpa. Use a culpa e silêncio para controlar. Não é assim? Em alguns relacionamentos, né? Tu fez aquilo lá de errado, nunca vou te perdoar. Tu fez isso e aí tu fica manipulando a pessoa com o sentimento dela, humilhando ela, porque quanto mais tu pegar e subjugar ela através daquele sentimento por causa de um erro dela, mais tu vai ter ela na mão. E quantas pessoas não perdoam porque sabem que isso é um jeito de controlar as outras pessoas. Expectativas, não questione as expectativas familiares. E eu já falei até um pouquinho sobre isso. Teu pai, né, pensa algo sobre ti. Não. Semana passada eu falei sobre isso. O exemplo de que o meu pai tinha expectativa que eu trabalhasse num emprego que desse muito dinheiro. Porque o sonho dele era ter estudado e ter ganhado muito dinheiro. E eu frustrei a expectativa dele de ser bem sucedido segundo os conceitos dele. Não questione. Sucesso depende da aprovação dos outros, não de Deus. Lealdade. A lealdade à família é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, tem famílias, eu já conheci muitas pessoas que tu não pode falar dos problemas familiares. Isso aqui que aconteceu dentro de casa, tu nunca sai daqui o que aconteceu. Porque o nome da nossa família vai ser desonrado, nós vamos passar vergonha. O que vão pensar se souberem que o teu pai, a tua mãe, se tu fez isso, que o tio fez isso? E aí tem segredos que vão ficando há anos na família e que a gente não sabe o quanto que isso influencia os relacionamentos. Porque a gente nunca tratou de alguns assuntos que precisavam ser tratados e nem buscou ajuda para tratar de determinadas coisas que precisavam. Traições que aconteceram e que ficou lá escondido porque se vazar, vai acabar com a família. Então esconde, protege a família. Queridos, a gente aprende com José como romper o ciclo das influências nas nossas famílias.
E o ciclo da rejeição, ele passa pela rejeição, mas ele caminha para o perdão. Quando nós olhamos José, a gente vê a rejeição dos irmãos, nós vemos a perda do convívio familiar e nós vemos os ciúmes. E todo o processo nas nossas vidas vão ser semelhantes a isso. José, ele teve que vivenciar esse processo e se dar conta disso, trazer à tona de que sim, ele foi rejeitado, ele teve que pensar sobre isso. E ele teve muito tempo no Egito para pensar sobre isso. Quando ele encontra os irmãos novamente, e ele manda, né, ele se disfarça, e manda eles voltarem para trazer o pai, fica com Benjamim ali, o filho mais novo. Ele teve muito tempo para lidar com essa rejeição novamente, porque talvez, na primeira vez que ele foi para o Egito, foi bem sucedido, talvez ele até foi esquecendo, depois de um tempo tu não lembra mais. Mas, de repente, os irmãos reaparecem e vêm à tona de novo. E agora? Você imagina que foi completamente fácil para ele se deparar com os irmãos? Se fosse fácil, ele não teria se escondido. Ele não teria ficado lá quieto e só se revelado quando eles trouxeram o pai dele para lá. Então, a gente precisa, na nossa vida, olhar para o ciclo que ele viveu, que é da perda do convívio, e refletir e aprender com isso, que tem a ver com permitir que realmente a gente às vezes vai ter que experimentar estar longe da família para poder avaliar algumas coisas. Às vezes a gente precisa se afastar de relacionamentos familiares para que haja uma reflexão adequada sobre o que está acontecendo. Porque longe, dentro da família, a gente não percebe algumas coisas. Quando nós estamos dentro de um ciclo ali, você não enxerga, às vezes, aqueles padrões. Assim como a questão dos ciúmes. Talvez só quando ele foi vendido que ele percebeu que os irmãos tinham ciúmes dele. Talvez só quando eles botaram ele no poço é que caiu a ficha. Mas a gente precisa passar pelo processo. Só que esse processo só é vencido, a manipulação dos irmãos, já falei sobre isso, esse processo só é vencido, deixa eu voltar aqui que eu botei errado aqui a ordem, quando a gente entende o que José entendeu, e que ele fala para os irmãos, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Como é que nós podemos vencer as influências familiares e tudo aquilo que o pecado traz sobre nós? É na confiança em Deus, de que Deus está no controle de tudo. E assim como o apóstolo Paulo diz, de que Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. E aí, eu sempre, volta e meia eu cito isso, não sei se todos já decoraram isso que eu falo, mas há traduções diferentes. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e há traduções que estão como Deus faz com que tudo coopere. E eu acho que a tradução ideal, minha opinião, a partir de leitura do original é Deus faz com que tudo coopere. Não é tudo coopera. Porque tudo coopera, a gente entende que qualquer coisa que acontece é como se Deus estivesse fazendo e que vai dar tudo certo, porque é Deus quem está trazendo sofrimentos. Que foi Deus que fez José passar pelo que ele passou e que não foi o pecado. Que não foi as nossas escolhas que fizeram José colher. Que não foi as escolhas de Jacó e da família de Jacó que trouxeram consequências. E aí a gente bota a culpa no diabo, quando a gente vai por um caminho desses. De não entender que o pecado e a nossa arrogância de viver longe de Deus faz com que a gente sofra as consequências. Mas quando nós voltamos a confiar em Deus, é confiar na vontade de Deus, na história de Deus, no Evangelho. E o Evangelho, o que ele é? Ele é a boa notícia que diz que Deus criou um mundo bom, que o ser humano se afastou de Deus no seu egoísmo de querer ser igual a Deus, achar que nós temos a mesma capacidade de Deus de discernir o que é bom e o que é mal, e que nós, por isso, colhemos a consequência das mortes físicas e espirituais no dia a dia, mas que Deus, Ele tem um plano para restaurar a nossa criação, o mundo, e Ele envia Jesus para perdoar os nossos pecados, para que a gente não sofresse a morte, e através de Jesus, todos aqueles que confiam na cruz, no plano de Deus de redenção, esses podem ter salvação, esses podem ter restauração nas suas famílias, esses podem romper com as influências espirituais também
Porque o diabo também age nas nossas famílias e se utiliza do pecado para afetar, das influências psicológicas que as nossas famílias deixaram em Cristo, na confiança de que Ele tem poder. Assim como tirou Jesus da morte, Ele também pode nos ressuscitar, ressuscitar qualquer família, qualquer homem, qualquer pessoa que lida com dificuldade de identidade de gênero. Porque o mundo diz, aceite a sua identidade de gênero. Você não precisa buscar ajuda, é se aceitar como você é. É isso que o diabo afirma. É a mesma coisa. E vem Deus e diz, eu posso fazer você ser quem você deveria ser. Não aceite o que o mundo diz, mas o que Deus diz. Em Cristo, nós podemos ter a nossa identidade verdadeira, de novo vivida. Em Cristo, nós podemos viver famílias sem precisar aceitar o que o mundo diz. Aceite que é normal, casamento não dá certo. Você não precisa mais casar. Você não precisa mais viver o compromisso diante das pessoas. Você pode cada um ficar na sua casa. Aceita os novos modelos de família. Aceita que os seus filhos vão se juntar com outras pessoas. É um novo jeito de viver a família. Não luta contra esses padrões. Aceita esses novos jeitos de família. E se daqui a pouco o seu filho começar a ter alguns trejeitos por causa de alguma dificuldade de identidade, aceita. Aceita os novos modelos de família. Aceita que é normal. Mas em Cristo, se a gente confia no que a palavra de Deus diz, que isso é a verdade, nós vamos poder entender que todas as famílias, todas as pessoas podem viver restauração. E foi isso que José entendeu. Ele entendeu que, olha, realmente o pecado que habita em vocês fez com que vocês planejassem o mal contra mim. Mas Deus fez com que o mal se tornasse em bem. Porque eu confiei em Deus e no poder de Deus. Porque se eu não confiasse em Deus, realmente a vida dele teria sido destruída. Os planos dos irmãos teriam sido horríveis. Mas porque ele se manteve fiel ao Evangelho, à boa notícia de Deus, aquilo que Deus disse. Porque ele resolveu ter uma família segundo os valores cristãos. Porque quando uma mulher bonita tentou ter relacionamento com ele, ele se manteve fiel ao que a palavra diz. Ele estava numa cultura distante da cultura dele, dos valores cristãos, e ele poderia ter dito, aqui é normal. Assim como a gente diz, no nosso mundo é normal. É normal algumas coisas. É normal. Nas igrejas é normal, e a gente começa a dizer, aquela igreja é diferente, aquela igreja faz diferente, é normal algumas coisas. A gente também tem que se adaptar, porque é normal. Mas se a Bíblia diz que não é normal, não importa se todas as igrejas estão fazendo, nós vamos fazer o que a Bíblia diz. Não importa se todas as igrejas estão se rendendo à identidade, à ideologia de gênero, nós vamos nos manter fiéis à palavra. Porque nós sabemos que Deus pode reverter todas as coisas. E que alguns cristãos já não conseguem mais crer no poder de Deus. Se alguns já não acreditam mais em milagres, nós vamos continuar crendo. Porque o nosso Deus ressuscitou Jesus dos mortos e Ele tem poder para curar qualquer outra coisa. O que é qualquer doença para alguém que morreu e foi ressuscitado? E o próprio Jesus ressuscitou Lázaro. O que é qualquer doença para aquele que é Senhor da vida e da morte? Queridos, nós precisamos romper com o passado. Se a gente quer viver uma espiritualidade sadia, se nós queremos ter um relacionamento sadio com Deus, a gente precisa trazer à tona e romper. E eu queria te ajudar a entender como que você ainda pode, de maneira ainda mais prática, para encerrar, a identificar que valores, que influências na tua família podem estar trazendo consequências ruins. Primeiro, observe os padrões recorrentes. Ao longo da semana, eu vou mandar provavelmente já na primeira semana, amanhã, na segunda-feira, além do devocional que eu tenho mandado diariamente, eu gostaria de desafiar. Muitos eu talvez não estou conseguindo criar o hábito, mas vale a pena, ao longo da semana, ler de manhã e à noite. De realmente manter no coração essa reflexão, para que você não esqueça, mas que Deus ainda aprofunde o que eu tenho falado aqui.
mas eu vou mandar amanhã um trecho, um pedacinho de uma apostila que a gente usou no curso, que também é baseado nesse livro que eu já fiz aqui, onde ali ele dá aquilo ali é uma ferramenta psicológica, ok? Que é olhar a tua árvore genealógica, e você ter um tempo, através de responder algumas perguntas, de você olhar que padrões na tua família se repetem. Ah, o meu pai se separou. Ah, eu sei que na minha família tinha problema de pornografia. Eu lembro que eu achava... O meu pai tinha revistas escondidas, não sei o que lá. Eu lembro que a minha mãe era autoritária e o meu pai tinha que obedecer tudo. De você fazer isso. Se você quiser. Você não é obrigado. Mas José vivenciou um processo onde ele teve que trazer à tona quem era a família dele e que influências tinham para que ele pudesse romper com aquilo. Se ele não tomasse consciência, Deus não iria conseguir fazer com que houvesse libertação. Como é que eu vou libertar você de algo que você não sabe que precisa de libertação? Que é pecado na estrutura familiar. E que você acha que é normal. Que é normal brigar no casamento e que faz parte. Às vezes tu ficar uma semana sem falar com o teu esposo. É normal, meu pai fazia isso, ambos os lados faziam isso, ficavam dormindo cada um no seu quarto. É normal. É normal. De repente você vai ver que é um padrão que você está repetindo que seus pais, quando brigavam, teu pai saía à noite para madrugada, ia beber, e você sai de casa quando você briga com a esposa e volta só no final da tarde porque você não quer discutir nem se estressar. E aí já acalmou os ânimos, daí pronto, segue a vida. Entende? Tirar um tempo para olhar os padrões. Examine as suas emoções. No livro, eu não aprofundei isso nos primeiros temas, hoje eu foquei um pouquinho mais, aprofundei um pouquinho mais de algumas coisas que tem no livro, mas ele fala o Peter Escaseiro, que as emoções são uma forma de Deus falar com a gente. E a gente deveria, e que se você já foi num terapeuta, uma das coisas que muitos deles fazem é pedir, escreve o que tu está sentindo. O que tu está sentindo? E muitos de nós não sabemos expressar. Como é que tu está? Está tudo bem. Como é que tu está sentindo em relação a isso que aconteceu? Tem que dizer que está tudo bem, né? Porque a gente aprendeu na igreja que, não, está tudo bem. Mas está tudo bem mesmo? O que tu está sentindo em relação a isso que aconteceu? E aí eu gostaria de te desafiar, eu vou tentar mandar ao longo da semana, no segundo dia, também um pouquinho sobre o que o Peter Escaseiro fala sobre isso. Uma outra parte também da apostila, que daí eu não vou mandar tudo no mesmo dia, né? Vou dar uma diferença para você ter um tempo de fazer com calma, né? Mas de você poder tirar um dia para, no final do dia ali, ir botando o que você está sentindo. E permitir que Deus mostre que talvez você é alguém que não consegue perdoar pessoas. E que através disso Deus está mostrando, você é alguém rancoroso e precisa trabalhar, permitir que eu trabalhe no teu coração o perdão, assim como Cristo perdoa você e você perdoe. Mas talvez você não percebe que você não consegue perdoar uma pessoa. Converse sobre a história da família. Porque, lamentavelmente, eu demorei para conhecer esse livro que trabalha a junção de espiritualidade, né, e emoções. E eu não tive a oportunidade de perguntar para os meus avós como é que eram o relacionamento deles. E muitas vezes eu não parei para perguntar para os meus pais como é que era a história da família. O que aconteceu? Eu sei, por exemplo, de uma vez que meu pai contou que o meu avô, o pai do meu pai, por ser tão irritado, um dia o cavalo lá que ele carregava, porque meu avô tinha uma venda lá no bairro onde eles moravam, o cavalo empacou no Morro da Lagoa, da Conceição, e ele, muito irritado, deu um soco no cavalo, no rosto do cavalo, e quebrou a mão. E a gente vai vendo, às vezes, padrões se repetindo. E que é preciso ter consciência para que não continue acontecendo, para que eu não dê um soco no rosto de um cavalo. E o quanto que necessita de Deus para haver rompimentos de padrões. Então, mas às vezes a gente só vai saber disso quando você perguntar para o teu pai, para o teu avô, se ainda tem, como é que era? Como é que era o relacionamento com os irmãos? E aí talvez você vai entender por que os teus pais não se relacionam. Eu nunca perguntei para minha avó como é que era o relacionamento dela, ou para os meus avós, né, deles com os outros irmãos. Porque eu nem conhecia os irmãos deles, a maioria já eram falecidos. Eu não conhecia o meu avô, os dois avós, de pai e mãe, já eram falecidos quando eu nasci. Mas meu pai tinha muita briga com os irmãos e não se fala até os dias de hoje
por causa de algumas coisas. Padrões que vão se repetindo, talvez, e que, graças a Deus, eu não mantenho essa estrutura com irmãos, mas eu poderia correr o mesmo risco. E reflita sobre suas reações. Ao se deparar com situações difíceis, pense se você está repetindo padrões. Pense. Não ache que a primeira coisa é o diabo. O diabo pode se utilizar de algumas coisas. Sim, com certeza. Mas não bote a culpa no diabo no primeiro lugar e diga, eu preciso só repreender o diabo, porque senão a gente vai ficar domingo após domingo culpando o diabo porque está dando problema no som, ao invés de resolver o problema do som. Padrões que a gente precisa dizer. E por que a gente está reagindo assim? A gente está lidando, vamos orar, mas por que a gente aprendeu a só resolver tudo com oração? São padrões que a gente aprende dentro da igreja, que tudo se resolve com oração. Nem tudo se resolve com oração. Vamos orar para que se o telhado começar a cair, não caia. Tem coisas que Deus vai dizer, age. Para fechar então, quais padrões familiares você já identificou em sua vida que afetam seus relacionamentos? Talvez Deus já tenha trazido à tona algumas coisas ao longo dessa mensagem. Não permita que isso seja esquecido. Que áreas do seu passado familiar ainda te prendem emocionalmente? E como você pode, assim como José, perdoar e confiar em Deus para transformar a sua história? Que áreas do seu passado familiar ainda te prendem emocionalmente? E como você pode confiar, assim como José confiou, em Deus para perdoar? Como você pode, assim como José, perdoar e confiar em Deus para transformar a sua história? Será que não está havendo necessidade nessas áreas de você acreditar no que Deus diz e em quem Deus é? Um pouco mais? Quais padrões emocionais ou comportamentais você está disposto a romper para viver a nova identidade que Deus tem para você? Quais padrões? E talvez você não saiba muito bem que padrões são esses. E por isso que eu estou dizendo, se desafie a se envolver com os devocionais ao longo da semana. Porque não é se envolver no sentido, eu vou lá, leio rapidinho e vou seguir a minha rotina. É ler e para meditar. Porque a palavra, ela não é só para conhecimento, não deveria ser, ela é para obediência. E às vezes a gente precisa ficar tempos meditando e crendo que o Espírito Santo que está ali, ele vai trazer à tona, revelar coisas que precisam ser reveladas. Talvez você vai lembrar de uma situação que aconteceu lá quando você era criança, como eu me lembro de uma vez falei para meu pai sobre isso, e eles falaram que eu acho que eu tinha uns 2 anos, por aí, numa situação onde eles estavam subindo um morro, cheio de lama, e que o carro atolou, e eles botaram a minha mãe na frente, eu acho que mais alguém, para poder tracionar. E a gente pensa, uma criança de 2 anos não vai lembrar de coisas assim. E quando eu contei isso para meus pais, lembrava, e quantas coisas marcam a nossa vida? E que talvez, algo que aconteceu, Deus vai relembrar, aconteceu isso, tal situação. Até mesmo, hoje a gente tem falado cada vez mais sobre a questão do abuso infantil. Quantos de nós escondemos questões de abusos infantis quando nós éramos crianças, histórias na família e que precisam vir à tona para que haja cura? Mas a gente diz, não, está resolvido, eu não quero mais tratar disso. E a gente não consegue talvez ter relacionamentos saudáveis por causa que talvez você sofreu abuso, porque um parente seu sofreu abuso, um irmão seu, e aquilo virou um segredo de família, porque senão se vazasse ia ser estragado, e a gente não consegue ser liberto adequadamente porque não traz à tona. E talvez a gente precisa trazer na célula algumas coisas, procurar a mim como pastor, porque eu vou ser confidencial, ou procurar um psicólogo, para que você possa abrir traumas profundos, e que talvez só um psicólogo vai ajudar. Mas, quais padrões você precisa romper? É preciso vir à tona, identificar isso e botar diante de Deus. E não é só o psicólogo, é a espiritualidade e o emocional. A psicologia, junto com a espiritualidade, elas trazem libertação profunda. Às vezes a gente acha que o caminho agora é só psicológico, que é o que o mundo diz, esquece Deus. Não, é o auxílio da ciência, da sabedoria humana, mas acima de tudo da sabedoria de Deus. Tem 1 minuto para você
permitir que Deus continue falando com você. Que Ele traga à tona, de repente, qualquer coisa que foi falado já e que te marcou ao longo da mensagem. E assim, se você desejar, já vai, depois de um tempo de silêncio, botando diante de Deus.